Isabel até se coloca nas palavras, legal? Só que aí o Espírito de Deus está longe, não vivifica outras vidas. Porque o Espírito de Deus que há em mim tem que testificar isso. A palavra vai sair da boca da irmã Isabel, só que o Espírito de Deus vai trabalhar dentro de cada um de vocês. Aleluia! E a palavra veio por meio do Espírito Santo. O que as pessoas estão esquecendo? Que lá em João, da mulher samaritana, está falando que Deus é Espírito. 4:24, João 4:24. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. É de qualquer maneira que eu tenho que ir à frente cantar. Se nós vamos se preparar
Deus de poder e glória. Deus, o que nós vemos pessoas morrendo espiritualmente, levando mesmo a morte física? Não tem nada a ver. Não, esse pecado aqui vai levar à morte, não. Os cultos de Santa Ceia, esse consagração sem jejum, vem para um culto normal e acha que está fazendo certo. O Senhor está falando alimento do Espírito que há dentro de si. Aleluia. Ezequiel teve autoridade de profetizar, mas ele não teve autoridade de tocar. A diferença em nós, porque muitas vezes nós queremos vir tocar, é diante da minha mão que isso vai acontecer. E o Senhor está falando, eu te dou homem para falar. Meu Deus! Eu não te dou homem para você ir lá tocar nisso, não. Eu te dou homem para dentro do seu quarto, enquanto você estiver na madrugada, enquanto estiver amanhecer, você começar a profetizar. Espírito de bagunça, sai em nome de Jesus. Quantas vezes dentro do nosso lar o inimigo entra? Não vai, não. Não é só dentro de nós convertidos, não. É dentro da casa minha, é dentro da casa do pastor. Irmãos, o inimigo ele é astuto e ele tenta nos derrubar de todas as formas, né, irmã Araceli? Irmã Araceli tem testemunho do inimigo querer tocar nela, eu já ouvi ela falar. E não conseguiu, porque ela repreendeu a autoridade que era do Senhor. Só que se ela tivesse no sono da adolescência, o que aconteceria? Se ela não tivesse vigilante na hora do momento, é isso que o Senhor está falando. Desperta, 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 igreja. Só que as pessoas estão querendo promessas, promessas de quê? De riqueza, promessas de chave, promessas daquilo, mas o Espírito não quer trabalhar. Não, mas isso daqui não vai vir para o povo, não. Isso daqui não vai fazer bem para mim, não. Irmão, se vem de Deus, receba e obedeça. Se vem de Deus, receba e obedeça. Não queira alimentar o seu corpo enquanto o teu espírito está morto, não. Aquelas virgens, 10 eram virgens, mas 5 prudentes, 5 o quê? Prudentes, loucas. Deus fez só para buscar o quê? 5? Não, ele veio para buscar 10. Só que não eram todos que estavam preparados com seu azeite ali em reserva. Não era todos que estavam com suas lamparinas acesas para ver o rosto do noivo. E quantas vezes nós se preparamos para tantas outras coisas, o Senhor está falando, se prepara, porque eu estou às portas. Se prepara, igreja minha. Faça disso uma oração, uma profetiza. Pessoas estão querendo tanto em pulmão, enquanto o Senhor está falando é para orar, é para jejuar, é para mortificar a carne. Não precisa tocar. Eu vou fazer diante da tua voz uma profetisa, uma missionária, mas é falando. Aleluia. Pessoas estão querendo mudar a nossa força. Glória a Deus. Fazer isso, tira isso. Filhos, você não pode isso, Jesus. Irmãos, tem que ficar na palavra, é oração. É diante de oração, é consagração que nós vamos ver nossas famílias de pé. É diante de consagração e oração que nós vamos ver essa igreja lotada, abarrotada, eu vou preparar o nome do Senhor. É diante de oração que nós vamos ver casamentos aqui restaurados. Nós vamos ver pessoas que não trazem fora, só mesmo curiosidade, diante da oração que nós vamos ver pessoas
que Ele está falando nessa tarde. Profetiza. Profetiza nesse vale. Profetiza dentro da tua casa. Profetiza dentro dos seus serviços. Profetiza quando você estiver com seus filhos. Profetiza quando você estiver com seu esposo. Quando ele vier com palavras negativas, já vai com 10 profetizações em cima dele. Você vai ser liberto. Você vai ser transformado. Você vai ser um pregador. Você vai mudar de vida. Aleluia. As pessoas estão querendo contrastar as palavras do inimigo com as mesmas palavras. E o Senhor está falando: a mudança, a mudança, a mudança, a mudança de vida, há um novo começo. Só que o Senhor fala: tem que ser no centro da vontade de Deus. Nessa tarde você não vai receber essa palavra. Vamos falar dos nossos pés. Aleluia. Começa a entrar na série para quem está dentro dessa oração. Aleluia. Os irmãos vêm receber o Senhor. Os irmãos vêm estar ligados, querendo vivificar o Espírito de Deus que há em cada um. Agora você vai tomar um pedido? Eu vou fazer uma palavra. Amém. Aleluia, meu Deus. Sim, meu Pai. No teu nome há poder, Senhor. No teu nome há poder, Jesus. Só o Senhor é Deus.